Bom dia, pessoal. Vamos para o nosso vídeo do módulo 4, tá? A gente vai entrar aí no conceito de área de polígonos planos. E vamos lá, então. Então, áreas de polígonos, né? A gente vai começar aqui com um retângulo e vamos entender um pouquinho desse conceito aqui de área, né? Lembrando o seguinte, o retângulo é uma figura que tem os lados opostos paralelos e de mesma medida, né? Então, esse lado tem a mesma medida desse, esse tem a mesma medida desse. E os ângulos internos todos medem 90 graus. No retângulo, por exemplo, se a gente for calcular a área de um retângulo aqui, que é a altura, né? Por que vai ser a altura, Mauro? Porque sai de um lado e chega no outro fazendo 90 graus, vamos considerar como altura. Ah, poderia estar só A e B? Poderia. Tá, sem problema. E aqui me disse 3, a gente falaria que a área, né, é 2 vezes 3, que dá 6 unidades de área. Se fosse metro, seria 6 metros ao quadrado. Como assim? O que significa falar que a área dá 6 unidades de área? Se são 3 a medida de baixo, a gente vai dividir isso aqui em 3 partes iguais, né? 0, 1, 2 e 3. E aqui são 2, a gente divide ao meio. E se vocês observarem, vai formar 1, 2, 3, 4, 5, 6. O conceito de área é quantos quadrados unitários são precisos para preencher uma região, tá? Quando a gente está falando de área de figuras planas, é uma figura de duas dimensões, né? Como se fosse o eixo x e y. Se fosse na geometria espacial, seriam 3 dimensões. Então a gente precisava de uma unidade de medida que tivesse 2 dimensões, tá? Por isso que a unidade de medida é o quadrado unitário. Então a ideia é quantos quadrados unitários são precisos para preencher essa região, tá bom? Então a área aqui em retângulo vai ser esse lado aqui que a gente vai chamar de base vezes altura. Ah, poderia ser A e B? Poderia, sem nenhum problema, tá? Vamos dar seguimento aí. Aí depois foi a área do quadrado. A área do quadrado também vai ser calculada fazendo o valor de um lado vezes o valor do outro. Mas o que a gente vai observar é o seguinte. Vamos voltar que deu errado. O que a gente vai observar no quadrado é o seguinte. O quadrado ele também vai ser um tipo de retângulo. Como assim? Ó, a definição de retângulo tem os lados opostos paralelos e com a mesma medida e os ângulos internos medindo 90 graus. Então aqui, ó, esse lado é igual a esse, os ângulos internos medem 90 graus e esse lado é igual a esse. O que eu quero dizer? O quadrado ele é um tipo de retângulo. Mas o retângulo não é um tipo de quadrado, porque o quadrado tem todos os lados com a mesma medida, né? Então a ideia é, como o quadrado é um tipo de retângulo, a ideia de calcular a área vai ser a mesma. A área vai ser igual a base vezes a altura. Só que como vai ser igual a medida da base vezes a altura, fica A vezes A. Então a área do quadrado é o valor do lado elevado ao quadrado, tá? Então a nossa ideia aqui é quantos quadrados unitários que a gente vai gastar para preencher uma determinada superfície, tá? Vou voltar aqui no meu retângulo, dar print nele, porque várias figuras a gente vai usar o retângulo como base, né? Eu posso dividir uma figura plana que eu não sei a área em pedaços, os quais eu sei a área desses pedaços, calcular a área de cada pedaço e aí depois somar a área de todos, vai dar a área total. Essa é a ideia, tá? E qual vai ser a base? Vai ser o retângulo, tá? O retângulo vai ser a nossa base aí.
Dá uma aumentadinha aqui, para melhorar para quem tá vendo o nosso vídeo. Quadrado foi. Aí agora vamos no paralelogramo. Paralelogramo, a definição é: tem lados opostos paralelos e com a mesma medida, mas não fala nada sobre os ângulos, tá? Não necessariamente tem que ser ângulos de 90 graus. Então vamos ver aí qual que é a ideia do paralelogramo para cálculo de área. Ficou meio grandinho, hein? Paralelogramo é o seguinte: um segmento que sai de um vértice, chega até o lado oposto fazendo 90 graus, a gente chama ele de altura. Esse segmento aqui, eu vou recortar ele e vou encaixar ele de cá. Quando eu fizer isso, a gente vai ter o quê? Um retângulo, tá? A base continua medindo B? Continua, porque esse pedacinho que saiu daqui, eu encaixei ele para cá. E aqui, como tem um ângulo de 90 graus, a gente já viu no retângulo, vai ser a altura. Ou seja, a gente transforma o paralelogramo num retângulo, onde a área vai ser igual à base vezes a altura. Essa é a ideia, né? Eu vou ter que fazer isso sempre? Não, é só você olhar que a base mede B e ter o valor da altura, tá? Vamos para o próximo polígono aí. Quando a gente fala área de polígono, polígonos são figuras planas que possuem lados, tá? E a gente vai ver que a gente vai precisar só saber da área de retângulo e triângulo. Todas as outras áreas vão derivar dos dois, tá? E falando nele aí, tá aí o triângulo, né? Vamos pegar nosso triângulo aí. Deixa eu ver aqui um negócio. Que eu vou continuar com um retângulo aí, né? O triângulo vai ser uma das figuras planas, né? Um dos polígonos planos mais importantes que a gente vai trabalhar e base para muitas outras figuras planas e resolução de muita coisa, tá? Então o triângulo ele é extremamente importante. Vamos pegar aí nosso triângulo. Nem tá bom esse triângulo do livro não, mas já que não tem outro, vai esse mesmo. Então, veja bem, o retângulo, a gente sabe que a área dele é base vezes a altura, certo? Então, o retângulo vai ser base vezes a altura. Só que veja bem, se eu traçar essa diagonal aqui, finge que está retinho. Eu vou dividir o retângulo em duas partes iguais, parte 1 e parte 2, né? Se eu quiser calcular só a área da parte 1, vai ser o quê? A metade da área do retângulo todo. Então, vai ser base vezes a altura sobre 2. Mas essa parte 1 aqui, vamos pôr que vértices A, B e C, que é a metade da área do retângulo, não é um triângulo? Sim. Então, a área do triângulo vai ser base vezes a altura sobre 2. Por quê? Se eu dividir um retângulo ao meio, eu formo dois triângulos. E a área deles é igual, então vai ser metade da área do retângulo, ok? E aí a gente vai ter um outro triângulo, que ele é muito importante, que é o triângulo equilátero, tá? Vamos desenhar ele aqui. Triângulo equilátero, ele tem todos os lados com a mesma medida. Consequentemente, tem todos os ângulos com a mesma medida. Se a soma é 180 graus, cada um dos ângulos mede 60, tá? Aí a gente vai ver o seguinte. Para eu calcular a área do triângulo equilátero, a gente vai ter que usar essa fórmula aqui. Base vezes a altura sobre 2. A base mede A. Falta achar o quê? A altura, né? Eu já até fiz em outro
exercício com vocês, achar a altura do triângulo equilátero. Mas a altura do triângulo equilátero, quando eu desço essa altura aqui, aqui mede A, e essa outra parte aqui mede A sobre 2. E eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, onde hipotenusa ao quadrado, A ao quadrado, vai ser igual a altura ao quadrado, mais A sobre 2 ao quadrado. Resolvendo isso aí, a gente vai ter que a altura vai ser igual a A raiz de 3 sobre 2. A gente já fez essa conta em um exercício aí para trás, tá, gente? E aqui vai ficar a altura ao quadrado sobre 4, passa subtraindo, A ao quadrado sobre 4, passa subtraindo A ao quadrado menos A ao quadrado sobre 4, vai dar 3 ao quadrado sobre 4, aí passa a raiz, né? Raiz de A ao quadrado tem I de 4 tem, e a gente chega que a altura do triângulo equilátero é essa. E se eu for substituir na fórmula, então, da área, a área é a base, que mede A, vezes a altura, que vai ser A raiz de 3 sobre 2. Estou substituindo aqui, tá, gente? Isso aqui tudo sobre 2. O que vai chegar para a gente que a área de um triângulo equilátero vai ser igual a vezes A ao quadrado, raiz de 3, estou dividindo por 2 duas vezes, sobre 4. Então, a gente vai ter fórmulas específicas para a altura do triângulo equilátero, que é A raiz de 3 sobre 2, e para a área do triângulo equilátero, que é A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá? Essas fórmulas são só para triângulo equilátero. Guardem bem, tá? Vamos continuar aí. Continuando. Trapézio, né? O trapézio a gente também vai transformar ele em um retângulo para dar a aula dele, a área dele, tá bom? Vamos diminuir. Tá muito grande. Aí tá. Olha o trapézio. Eu vou descer esse segmento aqui, fazendo 90 graus. Saiu de um lado, chegou no outro, fazendo 90 graus é a altura. E essa parte aqui, eu vou encaixar ela aqui, né? Ela vai ficar de ponta cabeça. Finge que ficou certinho. Ela encaixa certo, tá, gente? Aqui. Encaixa aqui. Fazendo 90 graus. Veja só. Eu tirei esse pedacinho aqui e joguei ele cá em cima, tá? Então, veja que eu fiquei com esse pedaço aqui igual a essa outra parte aqui de baixo. E antes eu tinha B1 e B2, certo? E agora eu vou ter só um tamanho que é igual em cima e embaixo. E esse tamanho foi composição do B1 todo e do B2. Ou seja, essa parte aqui, desse ponto até esse, vai medir B1 mais B2 sobre 2, tá? Então eu tinha uma base menor e uma base maior. E depois fiquei com duas bases iguais. O que eu fiz? A média, né? Somei o tamanho das duas e dividi por 2 para eu ficar com dois pedaços iguais. E aí a gente observando agora essa figura aqui, ó. A, B, C, D. Isso aqui vai ser um retângulo, onde a base mede B1 mais B2 sobre 2. E esse outro aqui é a altura. A área de retângulo é base vezes a altura. Então vai ser a base vezes a altura. Aí na fórmula, para ficar bonitinho, eles fazem assim, ó. A área do retângulo é base 1 mais base 2, ou base menor mais base maior, vezes a altura sobre 2, tá? A área do trapézio, né? A área do trapézio, no caso. Continuando aí, né? A gente vai para o losango. Losango também a gente vai ter uma área dele.
E a gente vai observar o seguinte, o losango vai vir do triângulo e o triângulo, por sua vez, vem do retângulo, né? Vamos calcular aí a área do losango, né? O que eu vou fazer? Eu vou dividir o losango em dois triângulos. Os dois são congruentes. Então, eu vou calcular a área de um triângulo e multiplicar por 2. Então, a área do losango vai ser 2 vezes a área de um triângulo. Vamos pegar esse triângulo aqui, ó, que é base vezes a altura sobre 2. A base a gente vai chamar de D2. A altura é o D1 dividido por 2. Ó, o D1 é daqui até aqui. Só que a gente vai calcular só esse pedaço aqui, que é o tamanho do D1 sobre 2. E a fórmula então é base vezes a altura sobre 2. Esse 2 corta com esse 2. Então a área do losango vai ser, para ficar bonitinho, né? D1 vezes D2. Esse 2 ficou para trás, dividido por 2. Ok? Continuando aí, a gente vai falar de polígonos regulares. Polígonos com vários números de lados. Quando eu falo que um polígono é regular, igual aqui dentro tem um hexágono, significa que todos os lados têm a mesma medida e que os ângulos internos também têm a mesma medida, tá? Vamos ver se abre aqui rapidinho. Eu quero um hexágono regular. Hexágono regular. Quero a imagem, né? Imagens. Pode ser este aqui, tá ótimo. E vamos trazer ele para cá. Tá grandinho, né? Vamos diminuir. Então, veja bem, todos os ângulos internos têm a mesma medida e todos os lados têm a mesma medida. Teoricamente, a gente não tem uma fórmula para definir a área do hexágono regular, mas a gente pode subdividir ele em 6 triângulos, tá? E aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se a gente calcular a área de um desses triângulos e multiplicar por 6, dá a área do hexágono, tá? Então a gente vai pôr aí, a área vai ser 6 vezes a área de um desses triângulos. Só que esses triângulos aqui, por ser regular, eles vão ser triângulos equiláteros, né? E a área de um triângulo equilátero vai ser L raiz de 3 sobre 4. Tá? L ao quadrado. L ao quadrado. Raiz de 3 sobre 4. E aí a gente vai simplificar aqui então. Então a área do hexágono, o 6 e o 3 simplificam, vão ficar 3 L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá? Vai ser essa a ideia. Aí o exercício é sobre 2. Aqui eu esqueci de simplificar, né, gente? Simplificou o 6 e o 4. Aqui é dividido por 2. Tá? 3 raiz de 3 a ao quadrado sobre 2. É a mesma fórmula nossa. Né? Aqui, ó, 3 raiz de 3, o valor do lado ao quadrado, sobre 2. Né? Área do hexágono. Aí agora uns exercícios aí. Bom, enfim, para determinar a área do quadrado, 6 é 6, 36, aqui é 40, aqui é base vezes a altura, então vai ser 3 é 6, que dá 18. Vamos pegar aqui esse aqui, que é para determinar o valor de x. Né?
diminuir. Travou. Olha só. A letra A falou que a área é 36 metros quadrados. Ou seja, e é um quadrado. Eu tenho que x vezes x é igual a 36, né? Então vai dar x ao quadrado é igual a 36. Então o x vai medir 6 metros nesse caso. A letra B é o seguinte, falou que a área é 50, tá? Então eu vou ter que aqui A e A ao quadrado, né? É 50, né? A ao quadrado vale 50. Então, A ao quadrado, A vezes A, igual a 50, ok? Aplicando o teorema de Pitágoras aqui, eu vou ter que a hipotenusa ao quadrado, x ao quadrado, vai ser igual a ao quadrado, que vale 50, mais a ao quadrado, que vale 50. Então, vai dar 100. X ao quadrado é igual a 100. Logo, o x vale raiz de 100, que vão dar 10 metros. Ok? Usando a informação da área. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o vídeo e qualquer dúvida eu vou me encontrar à disposição para atender vocês.